Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos. E antes de ler, você pode deixar aí aberta a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Irmãos, o Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa. Quem crê nisso? Não é? A vitória, ela não é o nosso bezerro de ouro. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para vencer, porque eu sou... Não, a ideia não é essa. Nós queremos vencer para glorificar a Deus. Amém? A sua vitória glorifica o Senhor. Nós não precisamos de vitória, porque o que a gente precisava mesmo é de perdão. Amém? Não é? A gente precisa ser perdoado. A gente precisa ser restaurado. E as nossas maldições, aquilo que nos separava do nosso Deus de amor, isso precisava ser quebrado, a maldição, o poder da morte e o poder do pecado. Então, depois que o Senhor nos perdoa, irmãos, o que vier é lucro, mas Deus é tão bom, tão amoroso, e tão assim, sensacional, que me falta palavras para descrever o projeto de Deus, que além de nos amar, além de nos perdoar, Ele ainda propôs para nós uma vida vitoriosa, uma vida onde nós vamos reinar com Cristo em vida. Amém? Nós, como igreja, já reinamos agora. A minha esposa ministrou semana passada e ela falou que nós estamos assentados com Cristo. Ela não falou isso, quem fala é a Bíblia, né? Ela citou a Bíblia, que diz que nós estamos assentados com Cristo, acima de todo principado e acima de toda potestade. Então, irmãos, o nosso lugar, espiritualmente falando, é ao lado de Cristo, acima de todas as coisas. E este é o projeto de Deus para a igreja. E o Senhor nos chama para nós termos uma vida abençoada, frutífera, uma vida que o glorifique, uma vida, irmãos, que nada pode abalar, que nenhuma circunstância pode abalar, que nada pode abalar a nossa confiança em Deus, que nada pode dizer que Deus não é bom, que nada venha falar para nós que o Senhor não nos ama. Ele quer que nós tenhamos essa vida, uma esperança de que o Senhor é bom e de que andar com Ele é o melhor. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, para aquilo que Deus preparou para mim e para você como igreja, para as nossas famílias, relacionamentos abençoados, pais que abençoam os filhos, filhos que abençoam os seus pais, irmãos que vivem livremente em amor, com harmonia, com graça, com ousadia, com unção. Amém, irmãos? Pessoas chamadas para andar em liberdade, ou o pecado não tem poder sobre nós. A Bíblia diz em Romanos 6 que o pecado não tem domínio sobre nós. Então o Senhor, Ele nos projetou essa vida, não apenas nos perdoou, mas também deu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida maravilhosa na presença do Senhor, livre de pecado, livre de maldição, livre de tudo aquilo que desonra o nosso Deus. Então esse é o projeto de Deus para nós. E o sonho de Deus é que cada cristão alcance um nível de maturidade que possa caminhar por essa vida expressando tudo isso que nós falamos agora. O que Deus quer é que eu e você alcancemos um nível de maturidade em Deus que nada pode nos abalar. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? E essa declaração do apóstolo Paulo não é uma declaração de conquista. Muitas pessoas usam esse texto como algo que eu posso conquistar tudo aquilo, porque o Senhor me fortalece, eu posso todas as coisas. Não, irmãos, essa palavra, esta frase não é dita num contexto de alguém que está conquistando algo ou conquistando uma vida. Esta frase é dita por alguém que já conquistou em Deus uma posição espiritual onde ele diz, eu posso viver em toda e qualquer situação. Já passei necessidade, já estive abastado, já passei frio, já estive vestido, já passei necessidade, angústia, já estive alegre, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então este é o projeto de Deus, irmãos, para nós. Então com este pano de fundo, eu queria ler aqui Romanos capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E eu vou ler na versão NVI, porque eu acho que traduz melhor aqui uns versículos, e depois eu vou explicar para os irmãos o porquê.
Amém? Então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, tem a versão NVI. Se você não tem a versão NVI, você pode acompanhar aqui no telão, que a Bruna vai colocar para a gente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém, querido? Vamos orar, colocar diante do Senhor essa situação, em nome de Jesus. Pai, queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Um tempo, Deus, onde nós preparamos, nos separamos, estamos aqui aquietados, esperando que o Senhor ministre ao nosso coração. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Teu cuidado, a Tua graça e o Teu amor sejam derramados sobre nós neste lugar, e que nós possamos viver essa esperança que não decepciona, que nós possamos sair daqui vivendo esta esperança que não envergonha, possamos sair daqui, Deus, vivendo esta esperança que não traz confusão, que não confunde, mas sair daqui como homens e mulheres cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que vivem uma esperança que nada pode decepcionar, porque a nossa esperança está no Deus que nos ama e que provou o seu amor por nós. Faça isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, quem gostaria de viver uma fé, uma vida cristã, uma esperança que nunca vai ser decepcionada ou envergonhada, que você nunca vai passar vergonha por confiar em Deus? Quem gostaria de viver isso? Eu gostaria de viver. É isso que Deus tem proposto para nós. Mas como nós podemos alcançar isso? Como nós podemos alcançar este nível de esperança, de fé, de vida cristã, onde nós não vamos ser decepcionados e vamos caminhar com Deus de uma maneira que aqueles que estão ao nosso redor serão fortalecidos através da nossa fé e através da nossa vida. Então, quando eu leio esse texto aqui de Romanos capítulo 5, esse texto que nós vemos, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele propõe aqui um caminho, uma caminhada, algumas situações, não é? Algo que leva a outra coisa. Você vive isso e isso te leva para o próximo passo. Você vive este passo que te leva a um outro passo. E você começa a viver aqui e você é levado para um outro nível. E você chega no nível onde você vive uma esperança que não pode ser decepcionada, que não pode ser envergonhada. Há um caminhar. Irmãos, a vida cristã, ela é uma caminhada. A vida cristã, ela é feita de momentos que nós vamos crescendo em Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele, lá em Efésios capítulo 4, Ele concedeu ali os ministérios para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar a maturidade de Cristo, ou seja, para que cada membro do corpo, para que cada membro da igreja desempenhe o seu papel e comece a edificar a igreja. A igreja edifica-se a si mesmo, para que todos nós cheguemos a esse ponto. Amém, queridos? Então, você pode virar com todo amor para o seu irmão e falar assim: olha, você não está pronto ainda, você está caminhando. Pode falar para ele. Não é? Todos estamos caminhando. Se você estivesse pronto, Deus fazia igual fez com Enoque, já pegava você, já levava. Amém, irmãos? Seria muito bom, né? Amém?
Mas nós estamos aqui porque temos algo para alcançar ainda. Eu vejo aqui neste caminho que o apóstolo Paulo propõe algumas coisas interessantes. E ele começa dizendo, justificados, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é ter paz com Deus. Temos paz quando somos perdoados. Veja que essa paz nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé. Não existe nenhum justo, irmãos. Nenhum de nós é justo. Mas o sacrifício do Senhor nos justificou, nos tornou justos em Cristo. Então, quando o Pai olha para nós, Ele nos olha através do sacrifício de Jesus. Olha para aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, seu único Senhor. Ele vê a marca do sangue, vê ali o perdão de Deus sobre nós e olha para nós através de Jesus, somos justificados. E esta justificação nos traz paz com Deus. Nos traz paz. E a paz que temos com Deus, ela é diferente do mundo. O mundo, para ter paz, precisa estar numa praia. Não é aquela praia que nem a onda pode estar forte, irmão, só aquela marolinha, né? Porque se estiver muito forte, você perde a paz, já fica preocupado com as crianças que vão entrar na água, tal, não tem que ser aquele. A paz parece que é ausência de problema. A paz no mundo é ausência de angústia. A paz no mundo é ausência de guerra. Mas nós temos paz com Deus. Jesus falou assim, né, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe, né, não se perturbe, não se preocupe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor deixou a paz para nós. Mas a paz diferente daquela que o mundo experimenta. Tem gente que só tem paz se tiver com muito dinheiro no banco. Tem gente que só tem paz se não tiver nenhum tipo de problema. Não, a paz com Deus é diferente. A paz com Deus excede o entendimento. Amém, irmãos? É aquela que você coloca a sua angústia diante do Senhor e essa paz preenche o nosso coração e a nossa mente fica guardada em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Olhamos para Ele e vemos que Deus nos amou, porque quando olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele veio a esta terra, deixou a sua glória para ser crucificado no nosso lugar. E aí nós vemos todo o amor de Deus. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. Há pessoas que não creem que Jesus morreu por elas. Essas pessoas não têm paz com Deus. Mas se você crer e entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. Esta paz com Deus que recebemos através de Jesus nos dá acesso à graça. Não é isso que está escrito ali? Vamos ler novamente. Por meio de quem obtivemos, versículo 2, acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é desfrutar do favor de Deus, do cuidado de Deus, da bênção do Senhor sobre nós. É algo que eu e você não conseguimos alcançar por mérito próprio. A graça de Deus nos salva. Amém, irmãos? Então, por meio de Jesus, temos acesso a esta graça. É algo que transcende o nosso entendimento, é algo que não tem nada a ver com as suas atitudes boas ou ruins. Se você tem fé em Jesus, você tem acesso a esta graça e você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Não é por nossas obras, mas é porque o Senhor nos amou. É porque o Senhor decidiu dar para nós, derramar sobre nós da sua graça. Então, para nós entrarmos neste caminho, que lá no final dele é uma vida cheia de esperança que não pode ser decepcionada, a primeira coisa que eu preciso ter é paz com Deus. Tem pessoas que já andaram pela igreja e hoje estão afastadas da igreja. Aí você vai conversar com ele e fala assim, querido, por que você não volta à comunhão? E as pessoas dizem assim, olha, eu não estou pronto, quando eu estiver preparado eu volto. Eu ainda estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Embora tenham andado um tempo na igreja, não entenderam que a graça
não tem a ver com o seu preparo. A graça tem a ver com o preparo de Deus para nós. Amém, irmãos? A graça não tem a ver se eu estou preparado ou não. A graça tem a ver que o Senhor preparou o coração dele e derramou amor sobre nós. Isso é graça. Não é merecimento. Aí quando nós caminhamos por aí, chegamos num outro ponto. Se nós formos ver aqui, no versículo Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Irmãos, então, o primeiro passo, depois que você tem paz com Deus, nós vamos atravessar dificuldades, tribulações e provas. Mas deixa eu dizer algo para você. Biblicamente falando, e neste caminho proposto por Deus, a prova, a provação, a tribulação, ela não vem para te derrubar. Amém, irmãos? A tribulação vem para te fortalecer. Então agora para de olhar para a sua luta como se fosse algo ruim. Comece a falar como esses caras aqui, eles se alegravam na tribulação. Esses irmãos se alegravam nas lutas. Esses irmãos tinham prazer, se gloriavam na tribulação. Quem se alegra na tribulação? Não estou vendo ninguém gritar aleluia, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa mente, ela está muito aqui nas coisas naturais. Mas se nós começarmos a olhar com uma mente espiritual, com o entendimento de que a tribulação não vem para me derrubar, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, não tem vento, não tem perigo, não tem espada, não tem fome, não tem nudez, não tem altura, não tem profundidade, não tem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando você olha para a tribulação, a primeira coisa que você sabe é que no meio daquela tribulação o amor de Deus está contigo. O amor de Deus está sobre você e não vai ser tirado, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, eu entendo que a tribulação ela não vem para derrubar o cristão, mas vem para fazê-lo forte. A tribulação não vem para destruir a sua fé, mas vem para fortalecer a sua fé. A tribulação não vem para fazer com que você desista, mas a tribulação vem para que você jogue na cara do diabo, que a sua fé não está baseada nisso ou naquilo, mas no amor de Deus que deu a sua vida por você. E quando nós temos essa posição, essa firmeza diante de Deus, irmãos, e diante também do inimigo, eu vejo assim, quando eu leio a história de Paulo, quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu imagino o diabo rangendo os dentes, o que eu vou fazer com esse cara? Porque ele fala assim, para mim o morrer é lucro. O diabo fala, eu vou matar ele, ele fala, o morrer é lucro. O que você acha que o diabo faz com um homem desse? Ele fica doido. Eu vou prender esse cara, prende o cara vai lá, leva 50, 40 chibatadas, prende ele fica cantando, adorando a Deus. De repente vem um terremoto, abre as cadeias de todo mundo, o diabo fala assim, agora ele vai sair correndo, vai fugir, e o cara fica lá, daqui a pouco vê o carcereiro e fala assim, não se mata, não, peraí, prega para o carcereiro se converte, e o diabo não sabe o que faz com ele. Glória a Deus, irmãos. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, amém? Nada tira ele da fé, da alegria de servir a Deus. Agora eu vou prender ele, prende, ele começa a escrever cartas para a igreja. Não tinha problema, não tinha tempo ruim para ele, amém, irmãos? Para nós também não deve ter tempo ruim, porque a nossa esperança está no Senhor que nos ama. Deus ama você, querido, Deus ama a sua família. Deus é o maior interessado na sua bênção. Deus é o maior interessado na sua vida. Ele já provou isso. Deus é o maior interessado na minha vida. Eu existo porque Deus quis. Porque de uma maneira maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele me ama. Ele ama você. Então aqui, com este entendimento de que você tem paz com Deus, então você se gloria nas tribulações. Olha só o que Tiago escreveu, lá no capítulo 1 de Tiago.
Meus irmãos, versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Veja que é o mesmo caminho que Paulo ele propõe em Romanos. A tribulação produz perseverança. Aqui Tiago está dizendo que as provações, as tribulações produzem perseverança. A perseverança, irmãos, é algo importante na vida do homem, de uma mulher, de um cristão. Aqui Tiago diz assim, a perseverança tem que ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Irmãos, então, por que a tribulação é boa? Porque ela produz perseverança. E por que a perseverança é boa? Porque a perseverança produz maturidade, integridade. Lá em Romanos está escrito que a perseverança nos dá um caráter aprovado. Então, um cristão só vai ter um caráter aprovado. Um cristão, um homem, uma mulher, só será maduro ou madura, vai ter uma maturidade na sua vida cristã, quando ele perseverar durante a aprovação. Por que nós conhecemos alguns crentes, alguns cristãos, que não apresentam esta maturidade? Que qualquer coisa que acontece, eles querem largar de tudo. Qualquer situação, eles blasfemam e brigam. E reclamam do pastor, reclamam da igreja, reclamam do diácono, reclamam de todo mundo, do porteiro, reclamam do louvor. Qualquer situação, reclama da sogra, do marido, do cachorro. Irmãos, as pessoas estão sempre vendo um problema em tudo. Qualquer provação a pessoa não consegue romper, não consegue vencer, desanima. Por que, irmão, por que você não apareceu no discipulado? Ah, porque eu briguei lá com a minha mulher. Meu irmão, brigou, por que não pediu perdão? Ah, não, porque faz uma semana que eu não falo com ela. Aí a gente começa a ver algumas coisas que são sinais de imaturidade cristã. Por que um crente, um cristão, apresenta esta imaturidade? Porque ele não perseverou no momento da prova. Ele não perseverou no momento da angústia. Perseverar, do grego, tem a ideia de você resistir, de você ter resistência. Irmãos, eu contei para vocês aqui, que eu entrei na minha aula de natação, comecei a bater o pé lá na piscina, bate a perna. Vocês lembram, né? E eu deitei, primeiro era para bater a perna, tipo aquele de crawl que fala, né? Que você vai batendo o braço, então botava a boinha e só batia a perna, eu não saía do lugar, gente. Batia a perna, não saía do lugar. Aí a professora me botou de costas. Aí eu fiquei de costas, segurando a boinha aqui, bate a perna, eu bati a perna e não saía do lugar. Imagina um camarada olhar para o teto assim e não saía do lugar, cara. A piscina coberta. E ela ficou indignada, ela falou assim, bate com mais força. Eu comecei a bater com mais força, eu comecei a ir de ré, irmãos. A professora falou assim, eu nunca vi isso. Porque quando você está de costas e bate a perna assim, você tem que ir para lá, não é? Você tem que ir para lá. Eu ia para o outro lado. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Eu ia para o outro lado, eu falei assim, não, mas não é possível. Irmãos, eu já entrava na piscina declarando Isaías, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Imagina o cara entrando para fazer aula de natação, orando. Mas eu perseverei, irmãos. Quarta-feira eu nadei 600 metros. Oh! Amém? Agora eu atravesso a piscina sem respirar, em apneia. Eu boto a cabeça na água e vou bater na perna e chego do outro lado lá, irmão. Só batendo a perna. Sabe por quê? Porque a perseverança faz com que você alcance, irmãos, o seu propósito. Eu fiquei com tanta vergonha na primeira aula que eu fiz de natação que eu cogitei nunca mais aparecer naquela escola. Falei assim, não, mas eu vou. Porque aprender a nadar com 52 anos de idade não é fácil, não, irmão. Para criança é fácil, para mim não era, é difícil. Para mim foi algo muito radical.
Imagina o cara vai respirar. Não conseguia nem puxar o ar mais. Mas a minha perseverança me levou para lá. Já faz uns 3 meses que eu estou nadando lá, irmãos. Toda vez que eu vou bater na perna e chego do outro lado da piscina, eu glorifico a Deus. Todas as vezes. Falei assim, Deus, obrigado. Porque agora eu consigo. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma alegria quando você vence algo. A perseverança tem a ver com você. Deus fez a parte dele, irmãos. Assim, sabe que a nossa vida cristã é uma parceria. O que era impossível aos homens, Deus fez. Era que nós andássemos em justiça. Impossível. Nós estávamos condenados. Mas o Senhor morreu no nosso lugar. E a sua graça nos alcançou. E fomos justificados, fomos feitos. O que era impossível para mim, Deus fez. Deus me perdoou. Jamais alcançaria perdão pelas minhas atitudes ou pelo meu esforço. Jamais. Era impossível ao homem, estava morto, totalmente morto. Mas o Senhor Jesus morreu por mim. Morreu por você. Morreu por toda a humanidade. Então o que era impossível para nós, Ele fez. Mas, irmãos, nós precisamos perseverar. E a perseverança tem que ter ação completa. Persevera, irmãos. Persevera, luta. A Bíblia diz, submete-se a Deus e resiste ao diabo. Ele vai fugir de você. Então submete ao Senhor. Resiste ao diabo e o diabo vai fugir de você. Mas você precisa perseverar, querido. Você precisa tomar uma posição com Deus. Porque as suas lutas e as minhas lutas, elas só têm um objetivo. Deus permite só por causa de uma coisa, para que a gente venha perseverar. E quando nós perseveramos, a Bíblia diz que nós alcançamos uma maturidade, uma integridade e um caráter aprovado. O caráter aprovado, irmãos, é maravilhoso. Porque isso nos leva a ter esperança, aquela esperança que não pode ser frustrada, aquela esperança que nos dá uma caminhada, né? Uma segurança na nossa caminhada cristã. Irmãos, a fé madura não se apoia na sua própria justiça, mas no poder de Deus e na justiça de Cristo. Uma fé madura nos leva a crer no amor de Deus por nós. Nós entendemos que Ele já provou o seu amor por nós. Uma fé que é madura, alguém que tem maturidade, crê no sobrenatural do Senhor, numa transformação sobrenatural. Irmãos, por mais que você se esforce, você não vai mudar. Por mais que você tente, que você lute com as suas forças, a gente não consegue ser transformado. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, somos transformados de glória em glória, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem. É vendo a glória de Deus, é observando aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem. O que é a glória de Deus? A palavra de Deus diz lá em Mateus, se não me engano, capítulo 6, quando Jesus diz, olha, olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Essa palavra glória tem a ver com aquilo que Salomão conquistou, e a palavra glória é a mesma palavra que diz que somos transformados de glória em glória. É a mesma palavra no grego que foi traduzida, a mesma palavra. Essa glória de Deus também é traduzida como a glória de Salomão ali, não a glória de Deus, é a glória de Salomão. A palavra glória significa aquilo que você conquistou, aquilo que você tem. Salomão, com toda a sua conquista, em toda a sua glória, não se vestiu como eles. Então, o diabo chegou para Jesus e falou assim, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos do mundo e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue. É a mesma palavra. Os reinos do mundo e toda a sua glória. O que significa? Significa tudo que os reinos podem oferecer para alguém. Significa tudo que os reinos têm. Significa toda a conquista, toda a riqueza e tudo que os reinos tinham. Os reinos do mundo e toda a sua glória eu vou dar para você, o diabo falou para Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós somos transformados quando contemplamos a glória de Deus,
A glória de Deus é tudo o que Ele é, tudo o que Ele conquistou, tudo o que Ele representa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele conquistou a vitória sobre a morte, Ele ressuscitou, Ele desprezou o diabo na cruz. Querido, Ele é o Deus Todo-Poderoso, esta é a sua glória. Ele nos amou. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele representa, a sua palavra, o seu amor, a sua graça, a sua glória, é tudo o que Ele tem para nos oferecer. Então é a glória de Deus. Nós somos transformados quando contemplamos o Senhor de glória em glória. Quanto mais você contempla Deus, quanto mais você medita nas coisas que o Senhor tem, nas coisas que Ele é, quanto mais nós meditamos na sua santidade, na sua riqueza, na sua bondade, no seu amor, na sua graça, mais nós somos transformados. Meu amado, eu e você só seremos transformados se o Espírito Santo começar a agir em nós, nos revelando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como diz lá em 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, amém? Nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas. É o Espírito que nos revela quem somos em Deus. Você é uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Você é mais do que vencedor, Romanos capítulo 8. Você é amado por Deus, querido. Deus tem coisas grandes para nós. Como seremos transformados, então? Buscando o Senhor. A fé madura é uma fé que crê nisso, no sobrenatural de Deus, numa transformação sobrenatural, no agir de Deus. Irmãos, Deus age de maneira sobrenatural. Ah, mas eu estou passando aqui essa angústia, eu estou passando essa luta, eu estou passando essa dificuldade. Querido, creia. Creia que o Senhor, na sua tribulação, Ele está só querendo que você persevere, porque Ele vai dar o livramento. Na verdade, já deu. 1 Coríntios 10,13. Deus não permitirá que você seja tentado acima das suas forças, mas juntamente com a aprovação, Ele já deu o livramento. Amém? A fé de um cristão maduro, ela crê no sobrenatural de Deus. Nós caminhamos dessa forma. Crê na libertação, irmãos. Eu, quando me converti, fui liberto de tantas coisas. Algumas eu tenho vergonha de falar, irmãos. Eu nem falo porque dá vergonha. Algumas a gente pode falar. Eu fui liberto da mentira. Já falei que várias vezes, mentia demais. Enganava demais. E de repente fui liberto de tantas coisas, irmãos. Você também, eu sei que foi. E por que não seremos libertos agora, se há alguma luta, se há alguma dificuldade, se há alguma situação na nossa casa, se há alguma situação com os nossos filhos, se há alguma situação no nosso casamento? Por que é que o Deus Todo-Poderoso não vai agir? Vai agir, querido. Continue crendo, persevera. Perseverança tem a ver com resistência. A perseverança tem que haver com paciência enquanto espera. Perseverar é esperar com paciência, porque você sabe que Deus vai agir. Você sabe que Deus vai agir. A integridade nos leva a glorificar a Deus, irmãos. A perseverança nos leva a um nível de maturidade e integridade. Nós devemos honrar a Deus com as nossas atitudes íntegras, com temor, com santidade. A palavra não pode ser desdenhada, porque nós não agimos com maturidade, integridade e um caráter aprovado. Irmãos, a palavra de Deus ela é desdenhada aí fora, no mundo. As pessoas zombam dos crentes, zombam do Deus que nós servimos, por causa de atitudes de pessoas imaturas, de pessoas que não têm temor de Deus e que não têm um caráter aprovado. Eu me lembro de uma época, um irmão comentando comigo, o irmão caiu em adultério, ele estava evangelizando um homem do seu trabalho, ele estava evangelizando o homem, e de repente ele pediu a chave da casa, aquele cara tinha uma casa mobiliada que estava fechada, ele pediu para ele a chave da casa emprestada, aí o cara, mas por que você quer a chave da minha casa? Aí ele falou assim, não, é porque eu estou conversando com uma moça e eu quero ter um relacionamento com ela.
E o cara emprestou a chave e ele pegou aquela moça e levou para a casa do homem e consumou o adultério. Mas depois o cara perguntou para ele assim, mas você não está falando para mim de que Deus transforma, de que Jesus nos ama, e você está traindo a sua mulher com essa moça na minha casa? O imaturo, aquele que não tem integridade, ele também fica cego. E ele começa a cometer loucuras para saciar a sua carne e não percebe que o nome de Deus está sendo blasfemado por causa das suas atitudes. Mas um cristão íntegro e maduro, um homem e uma mulher com caráter aprovado, glorificam a Deus com a sua vida. E Deus é digno de ser glorificado ou não é, irmãos? Deus é digno. Romanos 5,5, eu já estou terminando. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A esperança, irmãos, que não envergonha, a esperança que não decepciona. Ela é tratada nesse trecho da palavra como o ápice da caminhada, como cume, como um objetivo a ser alcançado. É um alvo para você, amém? É um alvo para mim como cristão. Viver uma esperança que não nos decepciona. Aquele momento que você está atravessando uma luta e o seu filho olha para você e fala assim, não, realmente, o meu pai é um homem de Deus. Porque eu estou vendo ele aqui firme. Aquele momento que você glorifica a Deus através da sua vida. É um alvo para nós, irmãos. Se nós tivermos essa revelação e essa convicção em Deus, nós vamos pregar para outros. Vamos glorificar o Senhor. E certamente, irmãos, nós vamos ter vitória. Sabe por quê? Porque a esperança não decepciona. Você vai ter vitória. Não que a vitória seja importante para nós. A nossa bênção não é a vitória, meus irmãos. Eu encaro isso de uma maneira muito simples e muito natural. Eu gosto de ser abençoado. É uma bênção ser abençoado, né? Eu estou enfatizando aqui a palavra. É maravilhoso você receber algo de Deus. É gostoso você poder testemunhar algo que Deus fez na sua vida. Mas se Deus não fizesse mais nada por mim, até o final dos meus dias aqui na terra, eu já sou grato. Simplesmente porque Ele morreu no meu lugar. Mas Deus tem mais. E eu sei que eu vou glorificar a Deus, vivendo mais que Ele tem. Como Paulo disse, assim, para mim o morrer é lucro. O viver é Cristo. Eu, por mim, o apóstolo Paulo fala isso, por mim, eu preferia morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas ele fala para a igreja, mas por vossa causa, convém que eu fique aqui ainda mais um pouco para poder abençoar vocês e edificar a fé de vocês. Não sei o que estou dizendo isso não, é Paulo, tá, irmãos? Não é? Eu acho tremendo isso, porque olha que fé, que esperança, que alegria. Queridos, precisamos viver uma vida com a seguinte consciência, de que a nossa paz com Deus só pode ser alcançada através do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Que as tribulações não estão na nossa vida para nos derrubar, irmão, mas para nos qualificar para o próximo passo. Quando perseveramos na tribulação, isso vai nos levar a um lugar de aprovação, de um caráter aprovado, em um lugar de maturidade e integridade. E esse caráter aprovado, a nossa maturidade e integridade, vão nos levar a uma vida de esperança que não decepciona. É isso que Deus tem para nós. Eu queria que você curvasse a sua cabeça,
enquanto nós ministramos ao Senhor nessa noite. Querido, nós não precisamos nos desesperar na luta. Não precisamos. Sabe por quê? Porque nós temos paz com Deus. E essa paz, ela não está baseada nas circunstâncias, boas ou ruins, mas está baseada na obra de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós temos paz com Deus, irmãos, aí nós podemos passar pelas provações, porque as provações não podem derrubar alguém que está centrado no Senhor. As provações não podem derrubar alguém que confia no amor de Deus. Porque quem confia no amor de Deus jamais vai se subjugar ou vai permitir que uma luta, que uma angústia, que uma dificuldade tire esta verdade do seu coração. Quando nós passamos pelas tribulações, aí é o momento de perseverar, porque só vence aquele que persevera. Só vence aquele que caminha nesta trilha que o Senhor nos propôs. E a perseverança, irmãos, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque nós aprendemos ali a depender de Deus, na nossa caminhada, aprendemos a sofrer, sim, por que não? Mas estamos firmes porque sabemos que o Senhor é conosco. E aí a perseverança nos leva a um lugar de experiência, como diz em outra versão, a experiência de que o Senhor é bom, um caráter aprovado, uma maturidade, uma integridade. A perseverança nos leva a isso. Se você apresenta sinais de imaturidade na sua vida, é porque falta perseverança no momento da luta. Se nós apresentamos imaturidade em algumas questões, é porque não temos perseverado em obedecer a palavra em outras. Irmãos, mas o que Deus tem para nós é algo maravilhoso, não apenas nos perdoar, mas nos dar vitórias sobre todas as coisas, para que reinemos em vida com Cristo Jesus. É isso que Deus tem para nós. E a perseverança nos leva, irmãos, a este lugar de maturidade, de caráter aprovado, que por fim fazem com que a gente alcance uma viva esperança de que o Senhor não decepciona. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo nessa noite.